desejamos estar na Tua presença e Te adorar e Te bendizer em todo o tempo. Aleluia. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser, aleluia, eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Fale para o Senhor que tu estás ansioso para estar com Ele. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Nós temos essa certeza, Senhor, que só na Tua presença
Nós somos santificados, Pai. E nós cremos que o avivamento já chegou, o avivamento da última hora, antes do toque da última trombeta. O avivamento está tocando a terra, Senhor. E todos aqueles que estiverem sensíveis, com o coração voltado ao teu altar, ao teu trono, vão viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com você. Abre teu coração. Sabe que o Senhor Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Ele sabe o que deve ser feito para que você possa estar vivendo numa dimensão muito maior e mais profunda das águas do Espírito. Que o derramar das águas do Santo Espírito venha tocar o teu lar, venha tocar a tua casa, o teu trabalho, onde quer que os teus pés pisarem. Nós declaramos e profetizamos que o derramar das águas do Espírito Santo venha transformar a tua vida, e você, sendo um canal nas mãos do Senhor, tu vai ser um instrumento para transformar gerações, levando a luz do Senhor Jesus. Você crê nisso? Cremos que no derramar da presença do Espírito Santo, nós somos transformados e somos usados de maneira poderosa nesta última hora. Aleluia. Oh Jesus, no derramar, diga, das águas, quero me encontrar contigo, e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos o teu mover, Senhor. Nós cremos, Senhor. Amados do Derramar das Águas, é um prazer estar aqui, pastor Adracir. Hoje eu quero dar um testemunho. Testemunho de um ano para cá. Não vai ser muito longo, porque eu vou resumir o suficiente para ficar um tempo bom. Mas antes, amados, eu gostaria de fazer uma oração, porque eu tenho certeza que esse testemunho que eu vou dar vai edificar e vai fazer com que pessoas que estão passando por situações difíceis, situações que eu passei esse ano, que passou, e esse ano que está passando, e quero que eles tenham fé. Mas a fé é verdadeira, a fé é com certeza. E é o que a maioria das pessoas, às vezes, não consegue fazer as coisas e pensar nas coisas de Deus com a fé necessária para vencer barreiras que às vezes se atravessam na vida das pessoas. Em Marcos 17, 18 diz assim: esses sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu me apeguei nisso durante esse ano todo, porque foi uma coisa muito difícil. E outro versículo que eu me apeguei muito é Romanos 1,17, que diz assim: em tudo dai graças, pois sempre Deus tem um propósito. O ano passado, amados, eu fui para Santa Catarina na intenção única de fazer uma cirurgia, que eu estava com um tumor no nariz. Quem viu algumas ministrações minhas antigas deve notar que eu tinha uma bolota aqui. Aí fiquei na casa do meu cunhado, pastor Sérgio, que me ajudou bastante lá, me deu força, e fui para a luta. Mas sempre com a certeza que Jesus estava comigo. Eu nunca deixei de acreditar em Jesus. Mas eu sabia que eu tinha um tumor ali no meu nariz e não sabia se era maligno ou não. Mas eu já estava assustado porque ele continuava me incomodando. Correndo para lá e para cá pelo SUS, porque para pagar era muito caro, era uma fortuna. E o sistema é demorado e eu não conseguia nada, correndo daqui, correndo ali, pedindo para Deus, até que eu fui agraciado. E me chamaram, me mandaram para um hospital lá em Itajaí. Eu não vou falar nome de hospital porque não interessa o nome do hospital. Mas me mandaram para um hospital que não tinha condições. Aí chegou lá, o médico me examinou e disse que aquele hospital não tinha condições de fazer aquele tipo de cirurgia que eu necessitava. Fiquei um pouco irado com aquilo, voltei para casa, falei com o Sérgio lá, e a gente chegou a uma conclusão de que era a vontade de Deus, então que assim seja. Mas fui lá no SUS reclamar de novo. Aí fui lá, reclamei, falei com as pessoas encarregadas, que não tinham culpa nenhuma disso. E uma semana depois, eu recebi um chamado de novo. Um mês depois, recebi um chamado que estava reservado para mim uma consulta no hospital. Lá fui eu. Eu estava em Porto Alegre, voltei para Santa Catarina e fui direto na casa do pastor Sérgio, meu cunhado, fiquei lá com ele, e no dia marcado fui no tal hospital. Pasmem, era o mesmo hospital. Aí voltei de novo, nem cheguei aí, porque era no mesmo hospital. Eu disse, não, estão brincando comigo. Aí fui lá reclamar e tal, mas não adiantou nada, disseram que o sistema mandou para lá e tal. Resumindo, vim para Porto Alegre. Murmurei bastante, porque nessas horas a gente murmura, a gente não se dá conta que os propósitos de Deus são um e os nossos às vezes são outros, mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Dali eu vim para Porto Alegre, em Porto Alegre, passou o final de ano e tal, chegou janeiro, eu, a minha esposa, e o Cleito, meu filho, e a Vanesca, todos nós, pegamos a tal de Covid, aquela segunda Covid aí mais fraca, mas atacou a garganta, atacou tudo. Aí ficamos numa situação bem complicada, gastos daqui, gastos dali e tal. Foi um mês bem turbulento. Até aí, tudo bem. Mês turbulento, mês cheio de dificuldades. Chegou fevereiro desse ano. Aí, fevereiro desse ano, irmãos,
Aqui no apartamento que eu moro tem aqui em Porto Alegre, tem um terraço lá em cima no edifício, que é um terraço, na realidade não é um terraço, é a cobertura lá que ficou sem uso. Então, para tu chegar nela, tem que passar por baixo do reservatório, tem uma janelinha, tu passa por ali e vai lá. Então a gente usa aquilo lá para estender roupa, porque o espaço no apartamento é pequeno. Então, para estender roupa, se usa aquilo lá. Aí fui incumbido disso, peguei as roupas que a minha esposa pediu para mim estender, subi, fui lá. E quando eu entrei embaixo do reservatório, eu caí. Caí e apaguei. Acordei, não sei quanto tempo demorou. Tentei me levantar, apaguei de novo. Aí isso aconteceu 3 vezes, na terceira vez eu consegui ficar assim, até bati o nariz, tudo. Consegui ficar de costas, me virei, fiquei de costas e fui me arrastando para baixo, debaixo do reservatório para fora, para chegar na escada. Aí consegui, me arrastando e tal, cheguei na escada, me agarrei no corrimão, me levantei bem devagarinho, não tinha força para nada, eu estava assim, completamente aniquilado, assim, fui descendo a escada bem devagarinho, porque o elevador era embaixo, era um andar abaixo, ali não tinha elevador, era a casa de máquina, inclusive. Desci, consegui chegar no elevador, consegui chegar em casa, do 6º para o 2º andar. Entrei, e quando eu entrei no apartamento, eu já disse para minha esposa, chama uma ambulância que eu tô mal mesmo. E já caí na cama sem poder me mexer muito. Tava assim, mal mesmo. Aí, correria, tal, chamaram a ambulância do SUS, a ambulância veio, conseguiram me levar lá para baixo, tal, e me colocaram na ambulância e me levaram para UPA, posto de UPA ali, né? Eu acho que é unidade de pronto atendimento e tal. E quando eu estava indo para lá, cheguei lá, já perguntaram se eu já tinha tomado vacina de Covid, isso e aquilo e tal, e eu disse, não tomei vacina nenhuma e tal, já tive isso aí, já fui curado, graças a Deus, e não, mas não é bem assim e tal, e começaram a complicar um pouco, me largaram lá na UPA. Bom, resumindo, já iam me entubar. Aí entra a mão de Deus e as senhoras vão começar a entender aonde eu quero chegar. Apareceu no mesmo meu endereço lá uma segunda ambulância. Essa segunda ambulância, eu não sei como eles ouviram, se ouviram, deve ter sido sobrenatural de Deus, eu tenho certeza, porque era a ambulância do Instituto de Cardiologia, que eu nunca tinha pisado ali nesse Instituto de Cardiologia aqui de Porto Alegre, mas eles mandaram uma ambulância para me pegar. Aí souberam que a ambulância, a outra, já tinha ido para a UPA, eles foram atrás. Graças a Deus chegaram lá e disseram, não, esse paciente aí é nosso, não é daí. Olha bem, irmãos, nós não tivemos nenhum contato com o Instituto de Cardiologia. O único contato que eu tinha com o Instituto de Cardiologia era no meu coração, que eu sentia no meu espírito aquela suave voz dizendo, Instituto de Cardiologia, antes de eu cair. Ou seja, meses antes eu ouvia isso. Eu disse, pô, o que será isso? Me veio na minha mente Instituto de Cardiologia. Eu não fui, eles vieram. O Senhor faz assim, os propósitos de Deus são incríveis. E aí me colocaram na ambulância e me levaram com rapidez, usando corredores de ônibus e tal, aqui da CIS Brasil, e me levaram lá para o Instituto de Cardiologia, lá na João Pessoa, lá no bairro João Pessoa, lá perto da Zenha. Cheguei lá no Instituto de Cardiologia, eles já foram me tirando a roupa e tal, e tirando tudo que
que tinha que tirar, correntinha, tinham tiraram, era tudo. E se está sentindo dores? Não, não estou sentindo dor nenhuma, eu não consigo quase nem falar, eu dizia para eles. E aí eles viram que meu coração estava parando, os batimentos estavam mínimos, o suficiente só para estar vivo ainda. E aí eles até usaram, não me lembro o nome daquele aparelho lá que faz com que o coração bata forte. Levei um choque daquilo ali, assim, coisa horrorosa. E dali eu apaguei. E me acordei em cima de uma cama na UTI. E ligado num aparelho. Aí a doutora chegou para mim e disse, olha, nós tivemos que lhe colocar um marca-passo provisório para depois a gente colocar um marca-passo definitivo que foi necessário. O senhor estava com um problema gravíssimo de arritmia e essa arritmia quase ele matou. Aí, agora os amados vão entender, eu falei com o doutor e para a doutora, uma doutora, e perguntei, doutora, lá em Santa Catarina, assim, eu ia fazer uma cirurgia desse negócio aqui no nariz, tumor no nariz, e acabou não dando certo tal, e agora eu estou aqui. Aí o doutor olhou para mim, assim, doutora, estava ali no hospital escola, tinha uns 4, 5 na minha volta. Aí ele disse assim, olha, se o senhor tivesse feito a cirurgia, eu não estava aqui. Porque do jeito que estava o seu coração, se eles não sabiam de nada, o senhor ia ficar na mesa. Aí eu comecei a entender os propósitos de Deus. Lá em Santa Catarina, Deus já tinha me dado livramento. E o Espírito dizia que eu tinha que ir no Instituto de Cardiologia, eu não ia. A gente se automedica, vai deixando para lá, vai deixando para cá e vai fazendo outras coisas e deixa a coisa acontecer. E às vezes Deus está te dando livramento, está te mostrando o caminho e tu não te dá conta disso. Os médicos, Deus cura, mas os médicos foram preparados por Deus e receberam dons de Deus para fazer aquilo que é possível aqui. O impossível ele faz. O impossível ele já fez ali quando mandou a ambulância, que era impossível alguém de lá ver o que eu estava precisando. Mas o possível os médicos daqui podem fazer, são competentes, são abençoados, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Deus toca na mão deles e faz com que eles façam a coisa de uma maneira sobrenatural, perfeita. E eu oro por esses médicos, por essas doutoras, por essa gurizada aí, que faz parte de um corpo médico fantástico ali no Instituto de Cardiologia. Que Deus abençoe eles a cada dia e que as mãos de Jesus, o Espírito Santo amado, dirija a mão deles como fez comigo. Bom, irmãos, aí estou eu ali, já numa outra situação. Deus me livrou daquela situação lá em Santa Catarina, eu estou numa outra situação ali. No lençol por cima, aparelhos, né? A gente passou algumas horas ali, 24 boxes. Era uma UTI grande, com 24 boxes. Cada box com uma pessoa com problema, uma dificuldade grave de coração, lá era só coração. Perfeito. Aí se passou aquele dia, no outro dia eu acordei, perder de uma maneira assim incrível os meus documentos, ficaram com a minha esposa, o endereço que foi dado no hospital foi trocado de uma forma que a gente não entende, mas vocês, amados, vão entender. E eu fiquei sem contato com a minha família por
7 dias. Eles tentando contato comigo e não conseguiram. Não, ele está na UTI, ele está aqui, ele está ali e tal, mas não pode falar, não pode chegar lá e tal. E foi passando, e foi passando. Mas no primeiro dia naquela noite ali, eu falei com Deus. Disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu sei que eu tenho uma esposa, mas não consigo enxergar o rosto dela. Sei que eu tenho filhos, mas não consigo enxergar o rosto de ninguém. Eu não consigo me lembrar do rosto de ninguém. E eu não me lembrava mesmo do rosto de ninguém, nada, né? Eu só sabia que existia. A minha esposa, como é que ela era, não sei. Ah, meus filhos, como é que eles são? Não sei. Naquele momento ali, eu não tinha conhecimento da fisionomia, do tamanho, não tinha nada sobre a pessoa. Era um vazio. Eu só sabia que estavam ali, que existiam. Mas como é que eles eram, eu não conseguia saber. Aí naquele momento ali, eu fiquei um pouco aflito, e eu ouvi uma voz suave no meu ouvido. E essa voz suave disse assim: olhe apenas para mim. Eu senti naquele momento que era a voz do Senhor. E eu disse: Senhor, vou ficar com meus olhos fixados no Senhor. E a paz que vem de Ti, Pai Santo, estará sobre mim. E amados, foram 7 dias que eu fiquei na paz, total paz. O mundo não existia, era só aquele vazio, eu ali e as pessoas ali. E eu então, durante o tempo que eu ficava acordado, orava pelas pessoas, ali deitado no meu canto, eu orava por cada box, olhava para lá, orava por aquelas pessoas, intercedia por cada um deles. E quando me dava sono, eu dizia: Senhor, vou dormir. Virava para o canto, só a cabeça, porque só a cabeça que eu podia mexer, o resto estava tudo cheio de equipamento. E dormia. Daqui a pouquinho alguém me acordava: Seu Odracir, remédio, Seu Odracir, a janta, Seu Odracir, vamos tomar um banhinho. Pá, era um drama tomar banho, porque eles tinham que me dar banho. A gente se constrange, né? Mas faz parte. Para eles aquilo é normal, mas para a gente não é. Aí fechava o box, dava o banho e tal, fazia higiene e tal, beleza. E foi passando 7 dias, irmão. 7 dias se passaram. 7 dias certinho. No 7º dia, eu disse para o Senhor: Senhor, faz tanto tempo que eu estou aqui, Senhor, já faz 7 dias. O Senhor podia acelerar isso agora, né, Senhor, para mim sair daqui. Eu confesso para os irmãos que eu me emociono, porque a intimidade que a gente tem com Deus assim, é tão gostosa que tu fala com Ele, Ele está te ouvindo, Ele está sempre te ouvindo. E naquele momento eu tinha certeza absoluta que Ele estava me ouvindo. Eu estava na paz dEle, com os olhos fixados nele. Nada me atingia, nada, absolutamente nada me atingia. Eu estava na paz do meu Senhor. E foi naquele momento ali que eu pedi: dá para acelerar um pouco esse processo, Senhor? Para mim fazer a troca do aparelho, esse procedimento aí, e essa cirurgia para botar o aparelho e ficar tudo resolvido. Quando eu terminei de falar, eu acho que não demorou 2 minutos, veio uma doutora, baixinha, loirinha, com idade para ser minha neta, vem vindo na minha direção, assim, mas o senhor está aí ainda, vamos acelerar isso. Eu acabei de pedir para o Senhor, vamos acelerar isso. Eu falo isso, eu fico impressionado como Deus, com esses bilhões de pessoas, ouve a todos no mesmo momento, no mesmo segundo, está sempre com os olhos em todos eles e ouve a qualquer um de nós. Basta que a gente se achegue a Ele. E nesse momento eu estava chegado a Ele. E aí aquela doutora chegou: vamos acelerar isso, o senhor vai fazer uma eco hoje mesmo. Aí eu disse assim: tá, a senhora pode marcar a eco, para que hora é?
Aí disse, não, agora. E quando eu vejo, já vem vindo um médico empurrando aquele aparelho lá para fazer a eco ali. É uma coisa rara que ninguém fazia ali, todo mundo ia lá pro local, que é o procedimento, onde feitas as ecos, levam de maca. Eles vieram ali, parou do meu lado e começou a fazer o trabalho. Escutou, viu, olhou e tal. E ela disse, tá, agora o senhor vai ser preparado então para a cirurgia. Beleza, ser preparado para a cirurgia. Aí saíram para lá e tal. Fiquei na espera ali. E aí veio a enfermeira e ela veio para fazer os procedimentos pré-operatórios, ou seja, pré-cirúrgico, né? E ela começou ali, pressão, e toda aquela mundaréu de coisas, aqueles aparelhos, tudo aqui na volta, assim e tal. E ela começou a fazer tudo e tal. E quando ela tirou a pressão, porque a minha pressão ali estava regulada, estava, né, com o aparelho ali e tal, batimento, tudo certinho. Ela disse, pá, mas a sua pressão subiu tanto, não vai dar pra fazer cirurgia assim. Eu disse, não, minha pressão está normal. Não, o aparelho marcou aqui. Eu disse, não, minha pressão, a senhora pode medir de novo? Não, a gente não costuma medir de novo. Eu disse, não, mas pode medir que está 10 por 8, é o que tem dado aqui, 10 por 8. Em nome de Jesus, eu disse, bem assim. Ela foi ali e tal, mediu de novo. Aí ela olhou para mim e disse, bingo, está 10 por 8. O que o senhor fez? Eu disse, nada, eu só orei. Aí ela devia ser cristã, porque ela disse assim, pá, como esse nome tem poder, isso é verdade. Na mesma hora, o inimigo tentou criar alguma dificuldade ali. O inimigo está sempre tentando nos tirar da paz de Deus, mas não consegue. Aí ficou marcada a cirurgia para aquela noite. Acabou não acontecendo porque chegou muitas pessoas com emergência. E a emergência sempre tem a primazia, né? Ou seja, está correto, chegou o emergente, assim como eu cheguei, alguém teve que esperar. Aí acabou sendo a minha cirurgia no outro dia. Quando fechou o 7º dia, já tinha. Fiz a cirurgia, perfeito, graças a Deus, tudo na mão de Deus, tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor. E aí, então, eu passei da UTI, eu fui para um quarto no andar superior, onde ficavam 3 pessoas, ou seja, eram 3 boxes, banheiro, tudo direitinho, hospital muito bem organizado, pessoas tudo... O hospital é fantástico. Aí, estou ali. Aí tem um senhor aqui do meu lado, tem um rapaz lá, uns 40 e poucos anos, lá no canto. E eu fiquei na paz de Deus ali, tranquilo. Aí eu já podia ficar mais à vontade, embora eu não pudesse me mexer muito ainda no primeiro dia, porque tinha uns aparelhos ali muito fixados, onde não podia mexer enquanto não passasse X horas e tal. Mas tudo bem, eu fiquei ali, aí conversa um pouco um com o outro e tal. E o rapaz lá do canto estava com muita tosse, que era normal no caso dele, que ele tinha feito uma ponte de safena. Então ele tirou aquela veia da perna, abriu o peito, colocou aquela ali, então jovem, assim, pá, fiquei impressionado como acontece coisas para todo mundo. Mas a medicina está fantasticamente adiantada e hoje aquilo que parecia tão horroroso anos atrás, hoje já está de uma maneira fantasticamente maravilhosa, mais rápida, mais eficiente, etc, etc. Então o rapaz estava lá no canto, só que ele tossiu aquela noite e ele botava o travesseiro no peito. Imagina o cara com o peito todo, recém abriu, tudo costurado, costela cortada, aquele negócio todo. A dor que o camarada não estava sentindo e tal, quando tossia. Então ele botava os médicos aconselharam, ele botava aquele travesseiro no peito assim e tal. A esposa dele podia ficar com ele, ficou lá com ele. E ele tossia. Aí naquela noite eu não me dei conta.
que o poder de Deus está na nossa mão. Que Deus nos deu autoridade sobre todo o mal. Que eu estava ali com o propósito do Senhor. E aí foi naquele momento ali, naquela outra noite ali que ele ia dormir, não conseguia dormir, já tinha ficado a noite acordado. Estava tudo, já estava escuro. Aí deixamos a luz bem fraquinha e tal, e ele começou a tossir. E aí eu consegui sentar assim na cama, assim, um pouco, levantar a cama ali, sentar um pouco. E eu falei bem alto, em voz alta mesmo, para todo mundo ouvir que estava ali no quarto. Em nome de Jesus, essa tosse vai desaparecer agora. Não vai mais sentir tosse nenhuma, tu vai passar uma noite de paz, uma noite de tranquilidade em nome de Jesus. Eu determino agora, em nome de Jesus. Irmão, o poder da palavra de Deus é tão incrível. Aquele homem dormiu sem tossir a noite inteira. O que não é normal após cirurgia daquele tipo. Aí no outro dia oramos e tal, e agradeceu, e o pessoal ali começou. Aí nós começamos a falar das coisas de Deus ali e tal. Então foi 2 dias ali, incrível. No terceiro dia o rapaz esse já podia sair, aí ele saiu todo aquele enfaixado e tal. Eles não ficam muito tempo no hospital agora, porque não precisa. E mesmo ainda estava um pouquinho daquela onda de Covid, então eles evitam o máximo possível. Aí eles acabou indo embora e tal. E o outro do lado ali também, eu orei por ele, orei pelos filhos dele e tal. Acabou indo embora também. Mas foi momentos muito, muito bons. Eu fiquei sozinho no quarto. Aí quando eu estou sozinho no quarto, chegou um enfermeiro lá. Ah, o senhor é o seu Odracir? Sim, sou o seu Odracir. Ah, o senhor está famoso aqui. Eu disse, famoso por quê? Eu disse, não, todo mundo diz que o senhor é uma paz. Irmãos, a paz de Deus sobre nós. Para quem está no mundo, é sobrenatural, irmão. As pessoas viam em mim isso, porque eu não reclamava de nada, aquela paz, aquela tranquilidade, tudo estava bom. Eu só dizia, tá, querida, tudo bem, tranquilo, tal. Sempre na paz de Deus. Eu fiquei tranquilo, assim, sabe? Eu não tinha receio de nada. Eu sabia que Deus estava no controle. Quando alguém perguntava alguma coisa, eu dizia, Deus está no controle. Aí chegou a minha esposa. Conseguiram me achar, minha esposa chegou. Aí que eu vi o rosto da minha esposa e aí tudo clareou, porque até ali eu não via rosto de ninguém. Eu só via aquelas pessoas que estavam na minha volta, mas os meus parentes, todas as pessoas do meu conhecimento, todo o meu passado não aparecia. Naquele momento ali, voltei ao normal. Aí a minha esposa chegou ali, ficou comigo um tempo e tal. E aí chegou um enfermeiro, falou isso aí que eu falei para os irmãos e disse assim, o senhor não pode, não se importa se eu trocar o senhor para o quarto que tem um cidadão ali que está sozinho ali e tal. E eu disse, não tem problema, pode me trocar. Aí ele me trocou, me levou para lá, porque é só trocar, né? Pega a cama, aquelas camas são tudo tranquilas, leva um rodinha, larga lá no outro, tira aquela, traz para cá e tal, eu fui para lá. E pasme, irmãos. Mais uma vez Deus estava fazendo, os propósitos de Deus se cumprem. E os propósitos de Deus são para a vida de cada um de nós de uma maneira incrivelmente definitiva. Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um propósito na tua vida, tem um propósito na minha vida, tem um propósito na vida de todos. Não existe 2 Odracir, não existe 2 João. Pode existir o mesmo nome, mas aquele João ali, aquele Odracir, esse Odracir aqui, não existe outro. Pastor Rui é só o Pastor Rui. O Cleiton é só o Cleiton. Não existe outro. É aquele ali, Deus fez individualmente cada um de nós, de uma maneira espetacular, cada um universo à parte. E para cada um propósito. Deus tem um propósito para nós todos. Deus ama nós todos, da mesma maneira, assim como eu consigo me chegar a Deus, e Ele me ouve, Ele me edifica, me abraça, Ele faz com todos, amados. Basta que nós nos aproximemos dele. Às vezes, eu tenho 6 filhos.
Mas nem todos os filhos estão toda hora junto com o pai. Tem alguns que são, paizinho e tal. Isso agrada. Eu deixo de amar os outros? Não, amo todos, mas aquele está sempre mais perto ali. Deus é a mesma coisa. Quem se aproxima, mais está com Ele. Mas Ele está fazendo por ti, porque Ele faz por todos, faz, mas a gente tem que ter a intimidade com Ele. Isso agrada a Deus. Eu tenho aprendido nessas situações de dificuldade a ter essa intimidade maior com Deus. Aí oramos, irmãos, oramos por aquele jovem que estava ali, ele era obeso e tinha uma dificuldade muito grande com... como é que é o nome? Às vezes me falta a memória. Ele tinha muitos açúcar demais no sangue, diabético. Ele tinha diabetes alta. E a diabetes dele, para fazer essa cirurgia que ele tinha que fazer, que era de ponte de safena, ele tinha duas dificuldades, obesidade e sangue com muito açúcar, né? Então dava alto lá os exames dele. Aí nós oramos, pusemos a mão sobre ele, oramos. Ele era um cristão, daqueles cristãos afastados, aqueles que se esquecem do poder de Deus nas nossas vidas, aqueles que ficam em cima do muro e tal. Aí ele estava chorando, né? Pegamos ele, oramos por ele, pusemos a mão, eu e minha esposa. E ele aceitou aquilo e sentiu a presença do Espírito de tal forma que ele sentiu e recebeu a paz do Senhor. E eu disse para ele, querido, nós temos ou viver para Cristo aqui e cumprir com os propósitos dele aqui. E se morrer, a gente vai com ele. Quer dizer, então se eu morrer, eu estou com ele. É como eu me senti ali. Eu morri, eu estou com ele, beleza, mas eu quero cumprir os propósitos dele aqui. Porque a gente tem propósito, ele tem propósito na nossa vida aqui. Nós temos o porquê de estar aqui. E eu não gostaria de subir sem cumprir com a vontade do Senhor aqui, nesse lugar. Nós estamos aqui com esses propósitos. Então, eu disse a mesma coisa para ele. E ele se sentiu bem, feliz. Eu estou tranquilo. Bom, amados, como eu estava falando, oramos, ficou tudo tranquilo com aquele rapaz ali. E o médico veio, me liberou. E no outro dia de manhã eu fui embora e o rapaz ficou bem na paz, ficou tranquilo, ficou sorridente. Oramos mais uma vez e eu vim embora. Tinha feito uma cirurgia tranquila, tinha resolvido aquela parte ali do ano turbulento, sim. Tem mais coisas aí que eu nem vou, não dá para falar agora porque é muita coisa, mas aquela parte ali passou. Mas eu ainda tinha aquele problema, aquela dificuldade, até de falar direito, porque o meu nariz estava com um bolotão. Aí procurei o posto de saúde aqui mais próximo, encaminhei para ver se fazia essa cirurgia médica, encaminhou tudo direitinho e tal. E da mesma forma que eu ouvia antes, o Instituto de Cardiologia no meu espírito, eu ouvi a mesma coisa com relação ao Hospital de Clínicas. Hospital de Clínicas. Aí eu orei, eu disse, Senhor, se me chamarem, façam com que seja no Hospital de Clínicas, Senhor. Acho que é o hospital mais bem equipado, etc. e tal. E orei. E falei com o Senhor e tal. E fiquei na espera do Senhor. Aí começou a demorar aquilo, 30 dias, 40 dias, já fazia 2 meses que eu estava ali, nada. Aí eu orei ao Senhor de novo, que eu já tinha ido até na ouvidoria do SUS e tal, não tinha mandado mensagem e tal. Porque a demora estava muito grande e ali nos papéis e
naquele documento ali dizia que o meu caso era urgente, então eu tinha que ter um tempo, era 7 dias, já fazia quase 60. Mas, graças a Deus, me chamaram e, pasme, na direção do Senhor, Hospital de Clínicas. Me chamaram para o Hospital de Clínicas. Fui no Hospital de Clínicas, fui lá fazer a consulta, examinaram, fizeram os exames. Um grupo de pessoas assim, abençoado, um senhor de meia idade, professor, aquele grupo de jovens ali, homens e mulheres, tudo com idades para ser meus netos também, meus filhos, todos jovens. Mas eu senti uma paz bem grande com eles ali, assim, senti a presença do Senhor, senti uma alegria neles, senti um interesse tão grande deles assim, em fazer as coisas bem feitas, que eu senti a presença do Senhor naquele lugar. Eu digo isso para vocês assim com alegria, mas ao mesmo tempo eu sinto no meu espírito uma alegria maior ainda, porque Deus está nesses lugares, Deus dirige esses jovens aí. E eu coloquei todas as minhas esperanças no Senhor, a minha certeza no Senhor, e tinha certeza absoluta. Quando a doutora perguntou como é que eu estava me sentindo, eu disse, olha, Deus está no controle, eu disse para ela. Só Deus no controle. Eu não estou preocupado. Seja, Deus vai fazer. Mas eu disse assim, mas eu tenho certeza absoluta que Deus abençoa vocês são abençoadas por Ele para fazer as coisas. Ah, muito obrigado, ela disse tal. E as outras ali na volta tal, a maioria eram moças, né? Jovens. E marcaram mais uns exames, mais uma outra consulta. E quando chegou na última consulta tal ali, a doutora chegou para mim e disse assim, vamos fazer a cirurgia. Aí eu estava imaginando a cirurgia, era agosto, assim, né? Estava imaginando que a cirurgia era para final de setembro, coisa parecida, porque nunca é no dia, nunca é na hora, nunca é muito próximo. E era uma sexta-feira. Aí ela disse assim, tá aí, quando é que é a cirurgia? Segunda-feira. Ou seja, pô, só tinha final de semana. E era uma cirurgia, eu perguntei como é que era a cirurgia. Eu disse, não, é uma microcirurgia complicada, é uma cirurgia que leva de 5 a 10 horas, depende do caso. E ela me mostrou lá um crânio com tudo, como é que estava a situação, como é que ela tinha que fazer. Na segunda-feira fui para a cirurgia. Coloquei tudo na mão de Deus, fiquei na paz de Deus. Foi uma cirurgia muito tranquila, me senti bem. Tiraram tudo aquilo ali, respirei melhor, porque eu não conseguia nem respirar direito, eu tinha até para caminhar, para comer, comer era um drama, porque tu tinha que engolir praticamente, porque não podia mastigar muito tempo, porque te faltava respiração, estava tudo fechado aqui. Aí te fizeram e tiraram o tumor, mas até ali não se sabia ainda se o tumor era maligno ou não, eles iam fazer depois o outro exame lá para mandar para o laboratório para fazer o teste e tal. E marcaram o retorno para 10 dias depois. Aí eu fiquei 2 dias no hospital ali, vim embora e marcaram para 10 dias depois. E eu voltei lá 10 dias depois. Mas lá no meu íntimo, no meu espírito, eu já sabia que era câncer. Eu sentia no meu espírito que era câncer. E eu sentia no meu espírito que tinha que fazer de novo. Tinha que fazer uma outra cirurgia. Eu sentia isso. Só não dizia para elas, porque para não ficar uma coisa, né, que incomode elas. O pastor Rui estava descendo a escada da casa dele, e o pastor Rui ouviu uma voz que dizia, faz exame de novo. Faz exame de novo. Eu não tinha feito o segundo exame ainda. Aí, ele depois que ele chegou aqui, que ele veio me visitar, que nós estávamos conversando, eu e ele, que ele se lembrou daquilo, e ele se ligou no espírito que era eu.
E tinha que fazer de novo. Aí quando ele falou aquilo, eu disse, pô, a doutora acabou de me ligar dizendo que eu tenho que fazer um exame de novo. Ele disse, ó, a resposta de Deus, e fui para fazer o exame. 1 ou 2 dias depois, estava marcado lá, tudo muito ligeiro, muito bem organizado, hospital. Fiz o segundo exame e ela disse para mim assim, aquele exame que tu entra naquele tubo lá, não sei como é que é o nome direito, mas é horroroso, aquele barulhão lá dentro e tal. Aí fiz o exame, acho que é tomografia, uma coisa assim. Fiz aquele exame lá, perfeito e tal. Ela disse, vamos fazer outra cirurgia. Eu disse, para quando? Semana que vem. Aí marcaram a outra cirurgia para outra semana. Aí tive mais uma consulta pré-cirúrgica e ela me disse que essa cirurgia, ela me explicou tudo, essa cirurgia é assim, 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 assim. Vai demorar de 5 a 10 horas, ela é demorada, ela é micro. A dificuldade não é tirar algum resíduo que ficou, a dificuldade é chegar onde ele está. E me explicou uma série de coisas lá e tal. E eu ainda tinha, sempre nessas cirurgias, os irmãos entendem que eu tenho a dificuldade do marca-passo. O marca-passo tem que ser regulado, eu não posso fazer uma cirurgia sem. Então o doutor especialista lá no local para regular o marca-passo, senão tu não pode morrer com a anestesia. Então, tudo isso já foi programado em todas as cirurgias que eu fiz, nessa aí também. E fui para a cirurgia. Chegou lá na cirurgia, na hora lá, o doutor, esse que faz que marca, que regula o marca-passo, não tinha chegado ainda, mas ele estava com tudo lá organizado para começar, me colocaram na mesa e começaram a preparar tudo direito e tal. E alguns procedimentos teve que ser na dor. Ou seja, quando estava me cortando para botar os aparelhos, quando estava furando aqui, tudo porque ainda não podia tomar anestesia nenhuma. Mas eles foram fazendo porque tinha um tempo, aquilo estava tudo organizado, quando ele chegasse, tinha que estar tudo pronto. Eles me falaram isso e tal, e eu disse, não. E orei ali, aguentei o que deu ali, até que chegou o médico esse. Aí quando o médico chegou, perguntou para a doutora, qual é o tempo que eu regulo e tal. Porque depois da cirurgia ele se autorregula, ele só regula antes, depois o aparelho se autorregula. Aí tudo bem. Aí a doutora disse, não, é de 5 a 10 horas. Eu disse, meu Deus, eu baixei a minha cabeça assim, fechei meus olhos, disse, não, Senhor, em nome de Jesus vai ser menos de 5 horas. Porque, irmãos, por mais que a gente seja cristão, por mais que a gente saiba que Deus está no controle, por tudo a paz que Deus nos dá, sempre fica uma ansiedadezinha lá no fundo. E eu não consegui fugir disso, eu fiquei realmente ansioso ali. Mas orei, pedi a paz de Deus e em seguida eles botaram aquele negócio, eu apaguei, acordei na UTI. Acordei na UTI e fui depois da UTI, tu fica 3 horas e pouco na UTI, e da UTI tu vai pro quarto. Aí foi pro quarto, a doutora foi lá e tal, correu tudo bem essa cirurgia, tal. Tu vai ter uma recuperação demorada de 1 mês, porque eu tive que raspar tudo lá dentro, fica só praticamente a cartilagem, tudo isso tem que ser regenerado lá dentro do nosso sistema ali e tal. E me falou aquelas coisas todas ali e tal. E disse para mim assim, eu mandei agora fazer o exame. Aí o senhor vem, daqui 1 semana, está marcado ali, está marcado um retorno para o senhor vir aí para a gente fazer examinar e ver se está tudo certo. Ele disse, tá bom. Eu tinha fé e certeza no meu Deus e sabia que eu estava curado. Eu sempre acreditei no meu Deus e acredito, tenho fé total no meu Deus. E os propósitos da minha vida aqui nesse lugar, os propósitos que Deus tem para mim, ainda não se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir em nome de Jesus. Eu tenho outros testemunhos para dar do que Deus realmente quer que eu faça e tal. E aí, irmãos,
Fui para o outro exame, outra consulta. E a doutora, quando ela chegou, ela me olhou assim e disse: eu tenho uma notícia boa para lhe dar. E olhou para mim e disse assim: deu tudo negativo, não tem nada. O senhor está completamente curado, não ficou resíduo nenhum de nada. Naquele momento ali, irmãos, a gente parece que caiu, tiraram um peso de 1 tonelada em cima de mim, assim. Porque eu não tenho medo de morrer. Eu creio no meu Deus, tenho certeza absoluta, né, que com meus erros e tropeços eu vivo o Evangelho do Senhor e procuro estar sempre em harmonia com as coisas de Deus, embora a gente esteja no mundo pecaminoso, onde tu peca em pensamento, no ato, até no jogar uma coisa para o lado, né? Tu peca. E a gente também tem a mania de julgar, o julgamento pertence ao Senhor, às vezes a gente julga a pessoa por um ato ou outro, e a gente não sabe o que Deus sabe daquela pessoa, porque Deus não vê o que está por fora, Deus vê lá no fundo do coração de cada um. O que eu falar, o que tu fala, o que nós falamos, qualquer um ouve, mas o que está lá no teu coração só Deus vê. E é isso que interessa para Deus, é o que está dentro do coração de cada um de nós. E eu, nesse tempo todo que eu tive nessas situações aí, eu nunca deixei de ter a certeza absoluta que Deus estava no controle. O inimigo não tinha poder para deixar algo dentro de mim que não pertence a mim. Meu Deus não ia deixar, eu tinha certeza disso. Mas a gente tem que fazer a coisa certa, a gente tem que crer. E tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo aí, amados, que foi como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. O pastor Rui bateu sempre em cima disso, a gente sempre orou em cima e se ateve a isso. E ali diz assim, que primeiro a gente tem que declarar. E eu sempre declarei a cura, tanto da parte cardiológica quanto desse tumor maligno que eu tinha ali. Sempre declarei a cura. Aí, segundo, eu procurei os caminhos, fui aqui, ali. Então, eu segui, eu realizei aquilo que Deus queria que eu fizesse, ou seja, vai procurar, tem fé. E aí eu recebi, terceira parte, eu recebi aquilo que eu acreditei, e agora eu estou aqui contando, dando testemunho da mão de Deus nas nossas vidas. Que é o que interessa. Tantas coisas acontecem, tantos milagres acontecem na vida de cada um de nós todos os dias. Todos os dias. É milagre, 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 milagre. Todos os dias. Deus está ali te cuidando e tal. E a gente fica à mercê do inimigo se quiser. Agora, se a gente usar aquilo que está escrito na palavra do Senhor, nós somos a igreja. Nós somos aqueles que creem. Em Marcos 17, 18 está escrito assim: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em 1 Pedro 2,24 está escrito assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Nós somos justiça de Deus. E pelas suas pisaduras fostes sarado. Eu já estava sarado. Eu só tinha que crer e tinha que usar aquilo que está a nosso favor. Deus dá para nós, deu para nós todos, amados, um cheque em branco. Só tem que assinar, só tem que tomar posse desse cheque. Nós não podemos deixar com que o inimigo tome conta das nossas mentes e nos faça acreditar em coisas que não tem nada a ver. Se você tem alguma doença grave, tem algum problema, tem alguma dificuldade,
Use o poder do nome de Jesus. Expulse, receba aquilo que já é teu. O Senhor já pagou um preço altíssimo para que nós fôssemos curados. Se tu ainda não acredita, se quem está ouvindo agora é uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, é o momento, amado. Confesse com a sua boca: Senhor, eu te aceito como meu único e eficiente, suficiente Salvador. Eu creio na tua ressurreição, meu Senhor. E te recebo em todo o meu coração. E recebe Jesus. A partir desse momento tu muda, teu espírito é vivificado, tu passa a entender as coisas de outra maneira e tu adquire o poder de mandar todo tipo de doença, as coisas tudo fora, tudo longe. Tu adquire o poder de orar pelos teus filhos, pelos teus irmãos, pelos teus amigos, pelos teus vizinhos, por ti mesmo. A senhora pode orar pelo seu marido orar pela senhora. Esse é o poder que Deus nos deu para todos aqueles que creem. Então eu queria deixar bem claro nesse testemunho, amados, que é para a glória do Senhor. Eu não sou melhor que ninguém, mas ninguém. Muito pelo contrário. Meu Deus, como a gente é falho, cheio de erros, cheio de falhas. Não imperfeito, porque Deus nos fez perfeito, nós é que falhamos, deixamos brechas e etc e tal. Mas Jesus nos justificou. Nós somos justificados perante o Senhor. Então não tema mesmo. Mande longe todo tipo de doença. Ore pelos doentes. E nesse momento, amados, para encerrar esse meu testemunho, eu quero fazer uma oração. Quero que os amados orem comigo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti, Senhor, para Te agradecer, Deus, por todas as dádivas, pelo Seu amor, fantástico amor, ágape, amor maravilhoso que o Senhor lança sobre cada um de nós. Te agradecemos, Deus, porque em nome de Jesus nós fomos curados, nós fomos sarados. Eu estou aqui agora, Senhor, porque Jesus me justificou e me curou. E todas as pessoas que estão agora nesse momento ouvindo, Senhor, toca em cada uma delas, que Teu Espírito dirija cada uma delas, que elas entendam e vejam a luz que vem de Ti, Senhor. Que cada uma delas receba a cura, a libertação, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Pai, de todo o coração por essa bênção, que cada um receba, Pai, a graça que vem de Ti, porque é pela Tua graça, não por merecimento. Que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Eu oro e digo amém, amém, amém. Muito obrigado, amados irmãos. Eu agradeço de todo o coração por esses momentos fantásticos. Foi um prazer muito grande, foi uma alegria dar o testemunho de alguma coisa da minha vida, porque tem muito mais testemunho para dar. Espero que edifique, que cada um de vocês entenda que Deus é soberano sobre as nossas vidas e Ele faz. Que Deus abençoe cada um. Assista nas terças-feiras o ensinamento do Pastor Rui. E que Deus esteja com cada um de vocês, cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.